Good day, mate. How you going? G'day, mate. Aos 50, Austrália. Hoje eu queria falar sobre possums, que são os animaizinhos muito fofos que tem lá na Austrália. Mas antes, deixa eu falar que eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos e por isso esse vlog se chama Aos 50 Austrália. E fiquei 6 anos lá, voltei há mais ou menos 1 ano e meio e tenho falado sobre algumas coisas que acontecem lá, algumas experiências que eu tive, como as coisas são, algumas similaridades que tem com o Brasil e algumas diferenças. E uma das diferenças são os animais, né? Que lá tem vários animais que não existem em lugar nenhum do planeta. E eu queria falar hoje sobre os possums, que são marsupiais de hábitos noturnos. Os possums, eles são do tamanho de um coelho. E eles têm hábitos noturnos, então eles rodam à noite, né? Durante o dia eles somem, a gente não vê. Mas quando começa a escurecer, a gente já começa a perceber eles andando por aí. Quando eu trabalhava no hospital, eu chegava mais cedo, como já falei em outros vídeos. Eu chegava lá mais cedo, parava o carro e ficava dentro do carro, esperando dar o horário de eu entrar, né? Começar a trabalhar. E lá dentro do hospital tinha muitas árvores, tem muitas árvores, porque o hospital tem vários edifícios. Entre esses edifícios tem ruas que a gente até circula com o carro ali dentro. E tem muitas árvores, tem muitas áreas, assim, por exemplo, com mesas e bancos para que as pessoas possam sentar ali. Até quem trabalha ali, que está no horário de intervalo, ou alguém que esteja visitando algum parente ali internado, alguma pessoa internada, pode também sentar ali e ficar aproveitando ali a natureza embaixo da árvore ou no gramado e tal. Então, como eu começava a trabalhar às 7 da noite, quando eu ainda era estudante, eu só podia trabalhar 4 horas por dia, então eu entrava às 7 e saía às 11. E ficava ali no carro até das 7 horas. Então muitas vezes eu chegava, ainda não tinha escurecido, depois escurecia, né, caía a noite, e os poços começavam a sair, então às vezes passava um ou outro, até carregando o filhotinho nas costas. Eles são fofinhos. Só que assim, como eles têm o tamanho de um coelho, né? Mas eles têm uma aparência diferente. Eu vou deixar aqui, vou colocar na edição algumas fotos, e aí vocês podem ter uma ideia da aparência deles. Tem também uma foto que eu tirei que ficou assim bem ruim, mas tem uma historinha dessa foto. Por enquanto, vamos conhecer algumas características dos possums, né? Eles comem plantas, comem frutas e legumes, mas eles também comem ovos de pássaros pequenos. Provavelmente de galinha não, mas de pássaros pequenos eles comem ovos, insetos e até ratinhos, até camundongos eles podem comer. Eles são protegidos por lei na Austrália, então não se pode fazer nada com eles, mas eles também não são perigosos, eles não atacam, eles só
As pessoas costumam ter alguma coisa plantada no jardim. Lá, pelo menos em Queensland, onde eu morava, muita gente mantinha, mesmo que fosse num vaso, assim, um tomatinho, alguma verdura, né, plantada ali um alface, um espinafre, se come muito espinafre lá. Então tinha plantado num vasinho, mas eles vinham e comiam tudo. Bichinho safadinho. O tamanho médio deles é de 40 centímetros e ele pesa por volta de 2 a 3 quilos. Como eu falei, é do tamanho de um coelho. Mas pode ser menorzinho também. Tem alguns coelhos que são bem grandes, né? Lebre. E aí, quando... eu já falei da menina colombiana que trabalhava comigo lá no hospital. Quando ela começou a trabalhar, um dia... no primeiro dia, na primeira noite, ela trabalhou e tal. No outro dia, aliás, ela trabalhou, foi para casa e tal. No outro dia, eu fui conversar com ela e perguntei, e aí, como é que foi seu primeiro dia e tal? Aí ela falou, não, no trabalho foi tudo bem. Agora, quando eu estava indo para o ponto de ônibus, eu cruzei com várias ratazanas e eu saí correndo porque eu morro de medo de ratazana. E aí eu falei para ela, não são ratazanas, são possums. Eles são comuns aqui na Austrália, você vai ver muito, o tempo que você tiver aqui, você vai ver muito. Aí eu peguei uma foto, porque ela não acreditava. Ela tinha certeza que eram ratos, que eram ratazanas, né? Mas tava escuro, era de noite e tal. E aí quando eu mostrei a foto para ela, e ela falou, não, é isso daí mesmo que eu vi, não eram ratazanas então. Mas ela ficou com medo a princípio, mas eles não fazem nada. A diferença que eles têm das ratazanas é o seguinte, o instinto deles, quando eles sentem a presença de alguém, não é correr, é paralisar. Então eles ficam lá paradinhos, sem se mover. Eu acho que na cabeça deles pensam assim, se eu não me mover, não vão descobrir que eu tô aqui. E eles ficam paradinhos, é muito engraçado. Então às vezes a gente até consegue tirar foto deles, porque eles ficam paralisados até você sair. Quando você sai, aí eles correm. E ela achou que era então uma ratazana, o possum que ela viu, os poços que ela viu, né? E inclusive os ratos também não carregam o filhote nas costas como os possums fazem, né? Aconteceu também que mais ou menos na época que eu morava na casa, meu landlord era um italiano, ele viajava muito e naquela época eu ficava quase o tempo todo sozinha na casa. E eu chegava tarde então do trabalho, chegava por volta das 11 e pouco, entrava no condomínio, estacionava meu carro, ia para casa. E aparecia um gato quase todas as noites me esperando. E eu fazia carinho nesse gato. Provavelmente era de alguém que morava ali no condomínio e esse gato saía à noite, né? Não é permitido que gato saia, fique andando pela vizinhança lá na Austrália. Mas esse gato ficava ali, talvez ele não saísse do condomínio, não sei. Mas esse gato ficava rodeando ali. A gente não vê assim muitos gatos, isso tem um controle muito grande, os pets tem bastante controle lá na Austrália. Mas esse daí, ele ficava toda noite. E eu adoro gato, né? Aqui em casa agora eu tenho 2, uma fêmea e um machinho, que eles são irmãos. Mas eu já cheguei a ter 11 gatos há muito tempo atrás.
Eu era aquele tipo de pessoa que via um gato na rua, já achava que não tinha dono e trazia para casa. E aí esse gato ficava me esperando, eu fazia carinho nele, então antes de entrar em casa, acariciava ele por um tempo e comecei a comprar ração para esse gato. Porque eu não sei, eu fiquei pensando assim, isso é coisa de gateiro, sabe? Não tem, acho que não tem muita explicação, mas eu acho que eu pensei, não sei, acho que ele sai pra rua procurar comida, alguma coisa assim, talvez na casa dele não tenha, embora ele não estivesse magro não, estava bem alimentadinho, mas sabe, é coisa de tia louca dos gatos. Eu fui e comprei um pacotinho de ração e deixava a ração todas as noites pro gato ali. Só que tiveram assim, acho que umas 2 ou 3 noites que eu tava muito corrida, eu não sei o que aconteceu, que eu não deixei ração pro gato. Eu acho que, sei lá, aconteceu alguma coisa que eu tava muito ocupada. E eu acabei não deixando esses 3 dias a ração pro gato. Quando foi no 4º dia, um possum tava lá, bem onde eu deixava a ração, esperando. Que ele foi lá, acho que fala assim, cadê essa ração que você deixa aqui? E na verdade, eu não estava alimentando o gato, eu estava alimentando um possum que vinha ali comer a ração do gato. Mas eu continuei dando a ração pro possum mesmo assim, até acabar o pacotinho, né? Porque também o gato acho que não estava vindo comer, quem estava comendo era o possum. E eu não ia jogar fora aquele pacotinho de ração. Acabei tendo um possum de estimação lá na Austrália. E ele vinha, mas eu não vi, eu só vi uma vez, porque eles não gostam muito desse contato com pessoas. Eles saem atrás de comida mesmo, né? Então, como ele sabia que tinha comida ali, ele voltava toda noite para pegar a comida. E também, quando eu já estava morando com a Mel, nessa última casa que eu morei lá na Austrália, ela tinha ela tinha um backyard, né, no fundo da casa, tinha muitas coisas plantadas lá, ela tinha muito vaso, ela gostava muito de plantas, então tinha flores, tinha algumas árvores, ela tinha um pezinho de limão ali, que sempre dava limão. Que mais que eu me lembro? Ela tinha um vaso bem compridinho assim, com várias folhas, né? Tipo alface, almeirão, espinafre. E ela tinha, num outro vasinho, ela tinha um pezinho de tomate. Sempre dava uns tomatinhos cereja. Não chegava a ficar grandão. Eu não sei se era o tipo mesmo de tomate cereja ou se, né, quando a gente planta mesmo, às vezes sai menorzinho. Me parece que ela tinha morango também plantado. Tinha bastante coisa lá, fora as folhas, né, folhagens, esqueci o nome, mas aquelas que dão a folha mais grossinha. E ela tinha muitas plantas. Quando ela viajava, eu tinha que ir lá jogar água nas plantas. Mas eu não sou muito chegada a planta, não. Eu gosto mais de bicho. Porque eu esqueço. Eu esquecia de pôr água nas plantas. Eu tinha que deixar o meu relógio para despertar, para me avisar que eu tinha que colocar água nas plantas. E o animal não. O animal vem pedir, né? Se a gente não dá a ração, eles vêm pedir. Então, eu não sou muito chegada à planta, não. Mas eu colocava água nas plantas lá. E ela tinha, assim, uns vasos pendurados, né? Mas era feito de um material que eu não sei dizer o nome daquele material. Mas ele era bem arredondadinho e... O que acontece? O possum viu aquele negocinho redondinho como uma caminha bem gostosinha e começou a dormir lá. E ela falou para mim assim, o que aconteceu com a minha planta? A planta estava toda amassada, porque o possum dormiu em cima.
E ele acabou fazendo o ninho dele ali naquele vaso. Mas a gente não via ele, a gente só via o estrago que ele deixou, né? Depois de um tempo, aí começou a ficar lá, que eu acho que era alguma fêmea que estava prenha, que estava esperando o filhotinho, e aí começou a ficar ali de dia também, mas para começar, não pode se fazer mal para eles, porque eles são protegidos pelo governo. E outra, né, protegidos por lei. E a mel não faria mal a uma mosca, porque ela tem um coração de ouro. Então, o que ela fez? Ela até colocou paninho lá para o possum ficar mais confortável, e ajeitou tudo certinho, começou a cuidar do possum como se fosse o pet dela. Mas, provavelmente, quando o filhotinho nasceu, o possum deu no pé e foi embora. Mas ou era esse mesmo, ou era outro que voltava para comer as plantinhas que ela tinha lá plantadas, né? Uma vez ela viajou e eu tinha que jogar água e tal, e aí ela falou para mim, olha, tem uns tomatinhos que eles estão crescendo, mas ainda estão verdinhos, fica de olho, porque se você não comer, o possum come. Então você fica de olho, quando vem jogar água, você colhe o tomatinho, né, e come. E aí eu fiquei de olho, mas teve um dia que eu fui lá muito com pressa jogar água nas plantas, e eu vi que o tomatinho já estava madurinho, mas eu falei, na próxima eu vou colher, porque hoje eu tô correndo e tal, e pensei, na próxima eu vou colher. Na próxima, possum já tinha comido, ó. Acho que naquela noite mesmo o possum já foi lá e comeu os tomatinhos. Mas tudo bem, né? Deixa o possum comer o tomatinho. Mas eles são fofos. Então me parece que recentemente o possum voltou lá na casa dela, porque eu vi no Facebook que ela fez um filminho lá do possum, e eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada como ela pegou ele em cima de uma cobertura que ela tinha lá no fundo do quintal e fez esse videozinho. E aí você vê, quando eles veem luz, quando eles veem gente, quando eles ouvem vozes, eles paralisam, e é assim que ele tá ali paralisado. Vamos ver? Então, viu? Eles ficam assim paralisados. Às vezes, muitas vezes a gente vê eles andando em cima da cerca. Bem em cima da cerca eles vêm andando, às vezes vem um, às vezes vem dois. E aí quando eles veem que tem alguém ou que tem luz, aí eles paralisam, ficam paradinhos até a hora que a gente se afasta. Então até dá tempo da gente pegar o celular, tirar umas fotos e tal. E daí a gente se afasta, eles seguem o caminho deles. São muito fofinhos. São fofinhos. Se você for para a Austrália, não vai pensar que eles são ratos, que são ratazanos, porque não são. São possums e eles são marsupiais, tá? Como o canguru. Então, inclusive eu estava vendo que o DNA deles tem muito mais a ver com canguru do que com outros animais. Então, não tem nada a ver do que com possum de outros países, porque alguns possums de outros países parece aquele bicho que tem fedor, o gambá. Parecem com gambá. Talvez
seja o gambá que eles chamam de possum em outros países, mas lá não é. É totalmente diferente. O DNA deles não tem nada a ver com possum de outros países, que em outros países é chamado de possum, tem a ver com o do canguru. Então, eles são fofos como tudo que vem da Austrália. Eu sou suspeita para falar. É isso. Parabéns, Austrália, por ter esse bichinho tão fofinho. Espero que vocês tenham gostado do possum. Se gostou, deixa um like e manda para alguém que vai achar fofinho esse bichinho, tá bom? Obrigada por assistir. Beijão, bye bye.